안녕하세요, 여러분. Aileen입니다. Bem-vindos a mais uma aula aqui no Coreano Online. E hoje, o que será que eu trouxe para vocês? Trouxe uma gramática. A gente vai falar de antes e depois. Será que a gente vai falar sobre Photoshop, sobre cirurgia plástica, sobre coisas que acontecem antes e depois da transformação? Bom, pela imagem, né, desse vídeo na abertura, talvez você tenha imaginado que sim. E realmente a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não exatamente esse vai ser o assunto, né? A gente vai falar sobre antes e depois, como é que a gente fala isso em coreano. E aproveitando, a gente vai colocar algumas imagens de antes e depois do Photoshop ou de uma maquiagem, né? Essas coisas. Ok, então, antes a gente diz 전, 전, e 후 seria o depois, né? Como tá aqui, ó. 전 é antes, 후 depois. E aí a gente junta 전 e 후, seria aquela ideia de antes, depois, né? Sabe? Before, after, uma transformação. Então, por exemplo, a gente tem esse moço. Eu acho que esse vídeo aqui acho que é tailandês, né? É um vídeo bem famoso. Vocês podem procurar no YouTube. A amiga dele fez uma maquiagem e ele ficou assim. Incrível, né? E realmente, o vídeo mostra ela fazendo toda essa maquiagem. Claro que ele está com uma lente, né? Etc. Ficou bem bonito, né? Então, aqui a gente pode dizer que é 전, né? Antes. E aqui, depois, 후. E aqui a gente tem um Photoshop, tá? Isso aqui é só um Photoshop. Ele clareou um pouco a pele dela também. 전, né? E 후. Eu prefiro isso aqui. Tá mais bronzeada. Parece mais saudável. Sei lá. Muito bem. Então, são exemplos de 전 e 후. E agora a gente tem outros exemplos muito bons. O primeiro deles, isso aqui parece até que eu que maquiei, né? Estou melhorando minhas habilidades de maquiagem. Então, antes, depois, né? 전 e 후. Ficou ótima essa boca, hein? E agora essa aqui, ótima. Essa é Photoshop, tá? Photoshop 전후. Então, Photoshop. Ficou muito bom as bochechas. Ai, a internet. Você acha cada coisa. Muito bom. Photoshop 전후. E aqui a gente tem um outro 전 e 후 muito bonitinho. Quem é esse aqui? É o Mochi, né? Então, ele é pequenininho e hoje em dia com essa pança saindo para fora da minha mesa até. Tão gordinho que tá. Ah, vocês sabem quem é essa pessoa, né? 이 사람 누구예요? 알아요? Essa pessoa mesmo. Vamos lá. Aqui a gente tem, então, o 전, né? Como antes. Só que a gente vai colocar umas frases pra gente entender melhor como é que funciona, tá? Então, 전 pode ser escrito com a partícula e, né? 전에, antes, né? Então, por exemplo, a gente pode falar 한국어 수업 전, né? 한국어 수업 전 seria antes da aula de coreano, né? A aula é 수업, 한국어, língua coreana, né? Então, 한국어 수업, aula de coreano. E aí, o 전 a gente coloca logo em seguida desse substantivo, né? Que é a referência do tempo, né? Ou seja, a aula, se é antes, né? Aí, 전. Aí a gente bota logo em seguida. 수업 전. E se eu quiser continuar a frase falando antes da aula de coreano, tenho outra aula, né? Que é o que tem aqui. A pessoa, às 10 horas, tem aula de 한국어. E às 8, antes, né? 독일어, né? Aula de alemão. Aqui a gente tem 시간, né? Que seria o horário. E aqui os dias da semana, né? 일요일, 월요일, etc. Nossa, ela tem aula de domingo, agora que eu percebi que eu botei no domingo. Nossa, esforçado. Então, aqui, antes da aula de coreano, né? Mesma coisa até aqui. 한국어 수업 전, né? Só que aí, como eu vou continuar falando assim, antes da aula de coreano, neste momento, aí a gente coloca o e, que é a partícula que representa o tempo, né? O momento, as ou em, tá? Então, 한국어 수업 전에 다른 수업이 있어요. 다른 수업이 있어요. Tenho, né? Outra, 다른, né? 다른 pode ser outro, outra ou que é diferente, né? Que vem de 다르다.
다르다 seria ser diferente, né? E aí 다른 seria que é diferente, que é outro. Outro o quê? 수업, né? E 있어요, tenho, tá? E agora, se a gente quiser falar antes, só que antes de, usando um verbo, antes de uma ação, né? Nesse caso, até então, a gente estava falando só antes de um determinado momento, usando um substantivo, né? Antes da aula, por exemplo, antes de, sei lá, antes do fim do filme, não sei, antes do filme, qualquer coisa assim. Mas aqui a gente está falando de um verbo, né? Antes de trabalhar, por exemplo, antes de se exercitar, né? Então, aqui vai ter um verbo. E aí, para colocar esse verbo antes do 전, a gente precisa transformar o verbo num substantivo, né? Porque o 전, ele só pode ser colocado depois de um substantivo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar o verbo, né, em um substantivo com esse 기. Então, basta a gente colocar esse 기 na frente da raiz do verbo, né? Ir 하다, que é trabalhar, 일하다, a gente tira o tá e já taca o 기 na frente, 일하기. Aí a gente transformou ele num, tipo, o ato de trabalhar, o trabalhar, né? O trabalhar em si, né? Então, a gente coloca o 전 logo em seguida. Agora pode, né? Porque virou um substantivo. 일하기 전, antes de trabalhar, né? Mas eu posso falar, continuando assim, né? Antes de trabalhar, eu bebo café. Eu faço alguma coisa, né? 일하기 전에, aí vai entrar esse e, né? Nesse momento, que é antes de trabalhar, 일하기 전에 커피를 마셔요. bebo 커피, né? 커피를 마셔요. 일하기 전에 커피를 마셔요. Tá? E aqui, a gente pode falar também antes de comer. Comer é um verbo que tem 받침, né? 받침, ele vai escrever assim, né? 먹다. Então, tem esse 받침 aqui, né? Então, o que acontece? Nesse caso, quando tem 받침, não vai ter nenhuma diferença. Ah, que bom. Nesse caso, é só colocar o que na frente. 먹기, 먹기. Aqui, vocês viram que era ir 하다. 하다 não tem 받침, mas vai direto 하기, né? Coloca o que na frente. Aqui, a gente vai botar o que na frente do 먹. Aí, ele só vai ficar um pouquinho mais forte. Vai falar 먹기, 먹기, tá? E não 먹기, porque tem dois 기억, né? Aqui. 먹기 전, antes de comer. O que eu faço antes de comer? 먹기 전에 뭐를 해요? 먹기 전에 손을 씻어요. 손을 씻어요. Eu lavo as mãos, né? 손을 씻어요. Tá? Então, 먹기 전에 손을 씻어요, né? Não só antes de comer, né? Esperamos que vocês estejam lavando sempre, né? Então, 먹기 전에 손을 씻어요. Ok. Agora vamos falar de depois. Depois, a gente viu que é 후, né? Parece uma coruja. 후. Então, 후. Depois da aula de coreano. Então, como é que a gente vai colocar o depois? Do mesmo jeito que a gente colocou o 전, né? 한국어 수업 후. Bem simples, né? Só colocar o 후 na frente. E aí, se a gente quiser continuar a frase, depois da aula de coreano, não tenho outra aula. Como é que vai ficar então? 한국어 수업 후에 다른 수업이 없어요. Então, a única coisa que mudou foi o 후, claro, né? Em vez de 전, né? Que nem o anterior, o antes. E mudou o verbo aqui, 없어요, né? Então, depois da aula de coreano, realmente não tem nada aqui, né? Ela vai poder descansar no domingo dela. Ok? E aqui, para falar também depois de uma ação, nesse caso vai mudar um pouquinho, tá? Não vai ficar com aquele que, não vai poder colocar aquele que. Por quê? Porque aqui a gente está falando depois de trabalhar. Então, o trabalhar, ele vai estar o trabalhar, no caso, qualquer verbo, vai estar no passado, né? É uma ação que já foi, mesmo que você esteja falando, depois, amanhã, depois de trabalhar, né? Você vai ter que colocar o verbo trabalhar no passado, tá? Porque é uma ação anterior ao depois, a palavra who, tá? Então, vai ter que ficar
nessa forma aqui, que representa o passado, tá? Que representa o passado nessa forma adjetivada, vamos dizer. Então, irada, trabalhar. Agora, depois de trabalhar, a gente vai ter que falar iranhu. Iranhu. Irhanhu. Então, o que vai acontecer? Sempre vai ficar nhu ou unhu. Dependendo se tiver ou não batim, tá? Nesse caso, o batim vai fazer diferença. No caso de irada, não tem batim, então vai colocar direto nhu, tá? Nhu. Então, depois de trabalhar, iranhu. Então, depois de trabalhar, eu descanso. 이란 후에 쉬어요. 이란 후에 쉬어요. É o que o gatinho tá fazendo aqui, depois de ter trabalhado bastante, né? Ele tá lá descansando. 이란 후에 쉬어요. Eu descanso, tá? Outro exemplo agora, com um verbo que tem batim, comer, né? Que é 먹다. Nesse caso, como tem batim, a gente vai ter que colocar né? E não só o nian, né? 먹은 후, 먹은 후. 먹은 후, depois de comer, depois de ter comido, né? 먹은 후, e aí depois de comer, o que é que eu faço? Escovo os dentes, né? Como o gatinho tá fazendo aqui. 먹은 후에, depois de comer, 이를 닦아요. 이를 닦아요, tá? Então, 먹은 후에 이를 닦아요, eu escovo os dentes depois de comer, tá? 먹은 후에 이를 닦아요. Okay? Então, só não confundir quando que a gente usa o que e quando usa ou né? Então, hu ou hu e sempre 기전, tá? 기전에 후에, 기전에 후에. Lembra disso, tá? Então, sempre vai ser 기전, né? Antes de fazer alguma coisa, ou hu, tá? Que é depois de já ter feito algo, tá bom? É isto. A gente vai falar sobre outros tipos de depois, né? Tem outras palavras que também significam depois, mas vai ser numa próxima aula, tá bom? Logo mais. É isso, então. Obrigada por ter assistido. Espero que tenha sido útil. Se gostou, dê o seu likezinho. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Itabayo. 안녕히 계세요.